Com esses 3 passos você monta uma dieta que você vai ganhar massa. Você vai começar a ver. Você vai começar a ver no espelho. Você vai começar a ver na roupa. Você vai começar a ver nas fotos. Eu estava assistindo o vídeo de um doutor nos Estados Unidos. O nome dele é Dr. Sam Robbins. Eu nunca tinha feito isso. E falei, beleza, eu vou fazer. Usei os cálculos do doutor Sam Robbins. Eu somo os dois, já tenho um pouco do que eu preciso de calorias. E era uma regra que estava se repetindo entre os nutricionistas. Realmente pegar aquela camiseta que estava quase encostando no braço, fazer aquelas camisetas ficarem apertadas. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 passos para você montar a sua dieta, com os macros corretos para você finalmente ganhar massa, beleza? Então, onde que começa tudo isso? Dia 26 de maio de 2019, há quase um ano atrás, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu estava assistindo alguns vídeos na internet, como sempre, e eu estava assistindo o vídeo de um doutor dos Estados Unidos. O nome dele é Dr. Sam Robbins. E aí eu lembro que na época os vídeos dele, ele nunca aparecia a cara dele. Tinha a cara dele no perfil, mas ele nunca aparecia no vídeo. Era sempre só slides, ele explicando e tudo mais. Era só a voz dele. No começo até eu fiquei com medo que eu não via o cara. Mas agora os vídeos mais recentes dele eu tava dando uma olhada. E ele começa a aparecer mais no vídeo agora. Então dá pra ver. Ele é real. Mas, enfim, eu tava assistindo um vídeo dele, né? Ele tinha muitos vídeos bons sobre testosterona, sobre treino, sobre dieta, e eu tava vendo sobre dieta. Tava vendo sobre dieta para pessoa que quer ganhar massa. Ele falava quando jovens querem ganhar massa. E aí, vendo esse vídeo, foi um marco, aquela data, dia 26 de maio, por quê? Porque ali naquela data eu decidi, no vídeo do Sam Robbins, de fazer o que eu já tinha visto em vários outros vídeos, mas nunca tinha colocado na prática, que foi o quê? Calcular minha dieta. Eu nunca tinha feito isso e falei, beleza, eu vou fazer. Então peguei naquele dia, eu criei uma planilha no Google Drive para mim calcular os meus macros. Usei os cálculos do Dr. Sam Robbins, coloquei lá as porcentagens de macro e aí eu segui 3 passos, eu segui 3 etapas para criar a minha dieta hipercalórica na época. Então eu vou compartilhar com vocês esses 3 passos. Então vamos lá. Primeiro passo: calcular a meu consumo calórico basal e ver o meu status atual de calorias. O que isso quer dizer? Dentre todas as explicações que eu vi do Dr. Sam Robbins, de outros nutricionistas, eu fui atrás do melhor cálculo e que mais se repetia para mim saber quanto que o meu corpo gasta num dia normal. Aí eu cheguei no cálculo da taxa de consumo, né, a taxa calórica basal. O que é isso? É a taxa que o meu corpo precisa de consumir em calorias para ele se manter vivo. Ou seja, para ele só se manter. Se eu não fizer nada, eu preciso ainda daquela quantidade de calorias para ele sobreviver. Então esse foi o primeiro passo. Eu calculei a taxa calórica basal. Isso você tem que fazer, você tem que saber quanto que o seu corpo está consumindo, porque depois você vai ver que você tem que adicionar calorias acima desse número. Então, primeiro passo quando você vai montar a sua dieta é esse: calcular a sua taxa calórica basal. Aí você vai saber o que? Você vai saber quantas calorias seu corpo gasta. Junto com essa taxa calórica basal, você também tem que saber se o seu treino é um treino muito forte, muito pesado, ou um treino leve. Se é um treino leve, vai ficar aí na faixa de 300 calorias esse treino. Se é um treino pesado mesmo, fica na faixa de 500. Isso foi a média que eu consegui ver de todos os estudos. E é o que eu uso. Então, quando estou fazendo um treino realmente forte, eu uso a taxa de 500. Eu ponho que eu uso 500 calorias no meu treino, certo? E, então, eu tenho o basal, eu tenho o do treino, eu somo os dois, já tenho um pouco do que eu preciso de calorias. Só que tem uma outra, que é o quê? São as rotinas, as nossas rotinas, o nosso trabalho, o nosso estudo, tudo que a gente faz no resto do dia. Tudo que nós fazemos no resto do dia. Eu, por exemplo, se eu trabalho 8 horas por dia, trabalho num trabalho pesado, eu tenho que considerar aí de 300 a 450, 500 calorias também, dependendo do nível de trabalho. Então esse foi o primeiro passo. Calculei esses 3 números, defini gasto calórico basal, defini o gasto no treino e defini o gasto nas rotinas. Somei os 3, eu tenho o meu primeiro passo. Quanto que eu gasto hoje de calorias? Quanto que eu preciso comer de calorias? Beleza? Primeiro passo. Vamos para o segundo. Agora que eu já sei quanto que eu consumo, aí eu calcular os meus macros. Ou seja, o que são os macros? Macronutrientes. São
carboidrato, proteína e gordura. Esses 3 macronutrientes eu vou calcular quanto que eu vou ter que consumir em gramas de cada um deles. E aí na época eu usei a regra do Dr. Sam Robbins, que já era muito parecida, quase igual a várias outras que eu já tinha visto antes. Então para mim estava ok, era uma regra que estava se repetindo entre os nutricionistas. Então eu falei, beleza, eu vou usar essa. Então alguns falavam em porcentagem, outros falavam em gramas por quilo corporal. E na época eu peguei e calculei gramas por quilo corporal. E o que foi que eu usei? Para proteína, o que eu fiz? Peguei o número que é de 1,8 a 2,2 gramas de proteína para cada quilo corporal. Ou seja, você vai escolher o número entre 1,8 e 2,2. É esse range, está dentro desse range. Na época eu peguei o meio, eu peguei 2 gramas por quilo corporal e calculei. Na época eu não lembro, eu pesava na faixa de 80. Peguei 80 quilos vezes 2 gramas de proteína por quilo corporal, 80 vezes 2, 160 gramas de proteína por dia, certo? Então você pega o seu peso, multiplica pela quantidade de proteína por quilo corporal. Então no meu caso deu mais ou menos 160 gramas de proteína por dia. Carboidrato. O número para o carboidrato era 3 a 4. De 3 a 4 gramas de carboidrato para cada quilograma corporal. Mesma ideia, peguei o peso do meu corpo, multipliquei por 3 ou 4, ou um número entre esses dois, 3,5 na época, eu peguei 3,5, a metade também, metade do range, 3,5 vezes o meu quilo corporal e me deu quanto que eu tenho que consumir de carboidrato. E fiz a mesma coisa para a gordura. A gordura era na faixa de 2,5 a 3. 2,5 a 3 gramas de gordura para cada quilo corporal. Então, esse era o número para gordura. Então, esse é o segundo passo. Você já sabe no primeiro passo quanto que você gasta, quanto que o seu corpo gasta. No segundo passo, você descobre quanto que você tem que comer de cada macronutriente, certo? Então, aqui você sabe quanto de proteína que você vai comer, quanto de gordura que você vai comer e quanto de carboidrato que você vai comer. Você calcula esse número com esses cálculos que eu acabei de falar para vocês. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, claro, é montar a minha dieta. Mas agora está tudo muito mais fácil. Por quê? Porque eu já sei quantos gramas de proteína, quantos gramas de carboidrato e quantos gramas de gordura eu tenho que consumir. Então basta eu pegar alimentos e colocar na minha dieta até eu atingir esses números. Então foi isso que eu fiz na época. Nesse momento eu ainda não tinha me preocupado em quais alimentos eu tenho que comer mais à noite, quais eu como antes ou depois do treino, qual eu como de manhã, para ter uma otimização, para ter o melhor resultado possível. Algo que eu fui aplicar depois. Naquele primeiro momento em que eu já estava há anos sem ganhar massa, a primeira coisa que eu queria fazer era ganhar um pouco de massa. Eu queria realmente pegar aquela camiseta que estava quase encostando no braço, eu queria fazer aquelas camisetas ficarem apertadas. E era esse o meu objetivo. Eu queria crescer, eu queria ter volume. Então eu falei, beleza, eu vou seguir essa regra simples do doutor e vou ver o resultado. E foi isso que eu fiz. Peguei, calculei as gramas que eu tinha que comer na dieta e montei uma dieta para atingir aquelas gramas. Ou seja, coloquei vários alimentos, coloquei mais aveia, coloquei arroz, na época cuscuz, pão, banana. Eu fui adicionando e fui vendo os macros de cada alimento que eu ia adicionando. Quando eu atingia o número que eu calculei, eu fechava e falava, essa vai ser a minha dieta. Ou seja, eu passei a atender os números que eu calculei em gramas, beleza? Esse é o terceiro passo, ou seja, você vai montar a sua dieta, você vai adicionar os alimentos para atingir os macros que você calculou, certo? Com esses 3 passos você monta uma dieta que você vai ganhar massa. Você vai por quê? Quando você monta seguindo esses números, você está entregando para o seu corpo mais calorias do que ele precisa. Quando ele tem mais do que ele precisa para sobreviver e você está fazendo exercício físico, o resto de energia adicional vai ser usado na construção de massa muscular. Então isso funcionou muito bem para mim. Foi a minha primeira fase. Minha primeira etapa em que comecei a ganhar massa. Então é isso que eu quero para vocês, que vocês comecem. Você que está há muito tempo também malhando e ainda não conseguiu ganhar muita massa, ou talvez nada, eu sugiro você dar esse primeiro passo. Segue esses 3 passos, monta a sua dieta seguindo esses 3 passos e você vai ter a sua primeira evolução rumo a um físico maior, com mais volume, com mais força. Que o que você vai começar a ganhar massa, você vai começar a ver. Você vai começar a ver no espelho, você vai começar a ver na roupa, você vai começar a ver nas fotos
que você vai começar a ficar maior, certo? Então, essa é a minha dica, seguir esses três passos para montar a sua dieta. Se você tem dúvidas em como, por exemplo, você selecionar os alimentos, eu compartilho vários tipos de alimentos que eu consumo e vou compartilhar mais também. Se você tem dúvida em como fazer o cálculo dessas gramas em cada alimento, como que eu sei quanto de carbo que tem no alimento, quanto de proteína que tem no alimento, quanto de gordura, tem o meu vídeo no YouTube que mostra os cálculos, como você usar a minha planilha de cálculos para fazer isso. E você pode inclusive baixar a planilha grátis, que tem o link na bio do meu Instagram, tá bom? Então, esses são os três passos. Anota aí os três passos, faz eles como eu fiz e não procrastina. Eu demorei muito para fazer e por isso eu demorei muito para ter resultado. Então, não demora. Faz isso, é o mais importante e todo mundo acaba deixando para depois, acaba não fazendo, vai primeiro para o treino, vai para suplemento. Não, esse é o primeiro passo. Faz a sua dieta, monta a sua dieta certinho que você vai ter resultado. Vai ter resultado sem dúvida, tá bom? E você vai ter números para ver. Então, monta a sua dieta, faz a sua dieta, seguindo esses três passos que você vai ter resultado. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, esses três passos para você montar a sua dieta. Então, eu espero que ajude vocês. E é isso aí, beleza? Valeu!